Segundo Crônicas capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, todavia não invadiu o templo do Senhor. Mas o povo ainda se corrompia. Ele construiu a porta superior da casa do Senhor, e edificou extensivamente sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá, e castelos e torres nos bosques. Guerreou contra o rei dos Amonitas e prevaleceu sobre eles, e de modo que os Amonitas naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os Amonitas também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 28. Tinha Acais 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Baalins. Também queimava incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. E sacrificava e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o derrotaram e tomaram-lhe em cativeiro grande multidão de presos, que levaram para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Pois Peça, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia 120.000 todos homens valentes, porquanto haviam abandonado o Senhor, Deus de seus pais. E Zicri, varão poderoso de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Azricão, e Mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram cativos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva que chegou até o céu. E agora vós quereis sujeitar a vós os filhos de Judá e de Jerusalém, como escravos e escravas, porventura não sois vós mesmos culpados para com o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os cativos que trouxestes dentre vossos irmãos, pois o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque, além da nossa culpa contra o Senhor, o que vós quereis fazer acrescentaria mais a nossos pecados e a nossas culpas, pois já temos grande culpa, e o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens já mencionados por nome se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e, levando sobre jumentos todos os que estavam fracos, conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acais mandou pedir socorro ao rei da Síria. Pois de novo os edomeus, tendo invadido Judá, a derrotaram e levaram prisioneiros. Também os filisteus tinham invadido as cidades da Baixada e do sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, estabelecendo-se ali. Pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acais, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo desprezado ao Senhor. E veio a ele Tilgat-Pilneser, rei da Síria, e o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Pois Acais saqueou a casa do Senhor,
e a casa do rei, e dos príncipes, e deu os despojos por tributo ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia houve-se com ainda maior desprezo pelo Senhor, este mesmo rei Acais. Pois sacrificou aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, portanto eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Eles, porém, foram a ruína dele e de todo Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira o Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E Acais dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, depois não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas e, ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Porque nossos pais se houveram traiçoeiramente, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, deixaram-no e, desviando seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele a fim de o servir, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azorias, filho de Gelelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden filho de Joá. E dos filhos de Elisafã, Sim e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, e dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limparem, e tirarem para fora, ao átrio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharem no templo do Senhor, e os levitas a tomaram e a levaram para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram a santificá-la no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês chegaram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, no 16º dia do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio, e disseram, acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios. Todos os utensílios que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ajuntou os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, e do santuário e de Judá, e o rei deu ordem aos sacerdotes, filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Os sacerdotes pois imolaram os novilhos, e tomando o sangue o espargiram sobre o altar, também imolaram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar, semelhantemente imolaram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes,
como oferta pelo pecado, perante o rei e a congregação, que lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os imolaram, e com o seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado, sobre o altar, para fazer expiação por todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo Israel. Também dispôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas conforme a ordem de Davi, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor, por meio de seus profetas. E os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar, e quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam, tudo isso continuou até se acabar o holocausto. Tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então Ezequias disse: Agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto ao Senhor. Houve também, de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, muito poucos os sacerdotes, de modo que não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até se acabar a obra, e até que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem, do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas, e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isto se fizera de improviso.